Gênesis capítulo 4. Livro de Gênesis, do Gênesis, o começo de tudo, capítulo 4. Nós estamos falando sobre as derrotas da vida. Derrotas da vida. Gênesis 4, todos acharam, amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Amém, irmãos? Que o Senhor traga à luz a palavra dele no nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando sobre as derrotas da vida. Já está mais do que claro para todos nós que na vida a gente passa por momentos de luta, e dessas lutas algumas vezes a gente ganha e algumas vezes a gente perde. Isso é algo que já está mais do que claro para nós. Ninguém ganha sempre. Tem até um evangelho que está sendo pregado em algumas igrejas que não, você é vitorioso, vitorioso, como se nós que estamos em Cristo não viéssemos a perder nunca. Isso é mentira. Mesmo quem está em Cristo sofre derrotas da vida. Porque o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. A chuva vem sobre a plantação do justo e sobre a plantação do injusto. O dia mau chega para quem tem Cristo e o dia mau chega para quem não tem Cristo. Ou seja, derrota também faz parte da vida do cristão. Jesus falou, isso tá mais do que claro. Jesus falou assim, ó: eu tenho vos dito essas coisas para que vocês tenham bom ânimo. No mundo vocês terão aflições. Olha que promessa de Jesus. Jesus prometeu: no mundo vocês terão aflições. Essa promessa não é o tipo de promessa que a gente acorda falando: Jesus, cumpra essa promessa em mim, né? Ninguém pede para ele cumprir essa promessa, ela simplesmente se cumpre. Por quê? Porque a vida é assim, irmão. A gente passa por momentos de vitória e por momentos de derrota. Quem aqui já teve pelo menos uma vitória na vida? Dá um glória a Deus aí. Quem já teve pelo menos uma derrota na vida? Eu não ia falar para dar glória não, mas é isso aí. Pode dar glória a Deus. Amém. Então, estamos todos no mesmo barco, amém? Todo mundo no mesmo barco. E é verdade. Não, pastor, olha, a minha situação é muito pior do que a sua. Irmãos, a verdade é que nós não conhecemos profundamente uns aos outros. Por isso não dá pra gente julgar que a minha situação é pior que a sua é pior que a minha, a do outro é pior que a... Não, irmão. Cada um tem a sua cruz. Cada um de nós tem a sua cruz. Mas das derrotas, o que nós podemos aprender? Já que a derrota é inevitável e ela vai acontecer, eu entendo que quando a derrota chega na nossa vida, nós podemos subtrair dela duas coisas. Nós podemos extrair vida ou podemos extrair morte. A maneira como a gente encara a dificuldade vai determinar se essa dificuldade vai gerar vida ou vai gerar morte na nossa vida. A derrota é inevitável. A forma como passamos por ela é opcional. É inevitável perder, mas a forma como a gente encara o momento da perda é a gente que decide. E isso pode fazer toda a diferença na nossa vida.
ou a gente pode encarar de uma forma que aquela derrota vai gerar vida, ou a gente encara de uma forma que aquela derrota vai gerar mais morte e derrota e a derrota e derrota. Nós lemos o texto de Caim e de Abel, que é uma história muito conhecida de nós todos. Caim, irmão de Abel, os dois vão apresentar um sacrifício para Deus. E nós vimos nas outras semanas que derrota é um insucesso. É você querer uma coisa e não alcançar. É querer cura e não ter cura. É querer emprego e não ter emprego. É querer ser aceito e não ser aceito. Isso é a definição de derrota. Os dois vão apresentar sacrifícios a Deus. Abel vai apresentar carne, gordura, porque ele era um pastor de ovelhas. Um pastor de rebanhos. Já o Caim oferece aquilo que ele fazia. Ele era um agricultor, então ele oferece aquilo que ele tomava conta, os legumes. Não sei que tipo de legume ele levou para Deus, mas também Caim pediu, né, irmão? Imagina, vem uma costela maravilhosa e vem uma abobrinha do outro lado, não dá, né? não tem como. Os dois vão apresentar ofertas a Deus. Os dois. Só que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Não se agradou. Para Caim, foi uma grande derrota. Para Caim, isso daqui foi uma grande perda na vida dele. Ele não aceitou o fato de Deus não ter se agradado da oferta dele. E queridos, a maneira como Caim encarou isso gerou morte para ele. Caim não se conformou com a derrota. Caim não se conformou com a perda. Ele foi lá e se vingou do irmão. E o irmão não tinha nada a ver com a história. Quem não aceitou o sacrifício dele foi Deus, não foi Abel. E ele foi e matou Abel. E teve ali uma vida amaldiçoada. Ele sofreu demais por conta disso. Então veja bem, a partir de uma derrota, que foi um sacrifício não aceito, o Caim, ele prejudicou toda a vida dele por causa de uma situação. Essa derrota em Caim, a forma como Caim encarou essa derrota, gerou mais morte para ele. Mas poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido diferente. Se Caim encarasse de uma outra forma, a história seria outra. E é com base nessa história que eu quero tirar algumas lições aqui. Quando a derrota vem, quando a derrota chega nas nossas vidas, a primeira coisa, irmãos, se eu conseguir corrigir um erro, essa derrota vai gerar vida na minha vida. Veja bem, Caim chegou até Deus e Deus não aceitou o sacrifício dele. E Deus fala: Caim, se você proceder direito, você vai ser aceito. Ou seja, corrige o que tem que corrigir, que vai dar tudo certo. Se Caim tivesse corrigido o erro dele, ele sairia dessa derrota com vida. Ele sairia dessa situação difícil com vida, positivamente. Agora, como Caim não quis corrigir, ele quis permanecer no erro, a derrota dele gerou mais morte na vida dele. Então perceba, querido. Se eu consigo, quando vem uma derrota, se eu consigo corrigir algum erro na minha vida, essa derrota serviu para alguma coisa para mim. Essa derrota serviu para me melhorar. Essa derrota, na verdade, gerou vida na minha vida. Agora, se eu passo por uma situação de derrota e continuo persistindo nos mesmos erros, essa derrota só vai gerar mais derrota para mim. Por exemplo, querido, tem pessoas, é aquele pai que não tem bom relacionamento com os filhos. Não dá atenção para o filho e não sei o que lá. Aí um filho começa a dar problema. Um filho começa a agir de forma que não é uma forma legal. O pai vem da situação, se sentindo derrotado, ele muda com os outros filhos. Ele consegue pegar o erro dele e mudar. Gerar vida na vida dele. Então a derrota que ele teve com o filho
de alguma forma ele conseguiu aproveitar. Agora, se o pai ainda assim, vendo que teve problema com o filho, continua maltratando os outros, ele não conseguiu aprender nada com a derrota da vida dele. A pergunta é, querido, se você está vivendo uma situação difícil, uma situação de derrota, o que será que você e eu podemos aprender com essa situação? O que será que dá para corrigir? Pastor, estou numa derrota financeira terrível. Não está dando, olha, meu Deus do céu, não tem dinheiro para nada. Mas ainda assim eu compro uma coisa nova. Mas não tenho dinheiro para nada, meu Deus do céu. Mas, esse daqui está numa promoção boa. Eu não tenho dinheiro para nada. Rapaz, mas isso, eita, é de Deus isso aqui que parou na minha mão. Se eu estou passando por uma derrota financeira e não consigo aprender com isso, isso só vai gerar cada vez mais morte, cada vez mais derrota na minha vida. Agora, se eu estou passando por um aperto financeiro e paro para pensar, olha, eu não preciso de comprar uma coisa de marca assim. Eu não preciso gastar com isso. Eu não preciso comprar uma pizza, eu posso fazer um omelete bem feitinho. Eu não preciso comer nos melhores restaurantes, eu posso levar minha família no Rei do Jabá. Já foi no Rei do Jabá? Já está caro, né? Já está caro, já o Rei do Jabá já está caro. Se eu consigo aprender alguma coisa com as derrotas que aparecem na minha vida, essa derrota pode me abençoar. Se eu consigo aprender alguma coisa com as situações difíceis que aparecem na minha vida, essa situação pode abençoar a minha vida, irmão. Agora eu te pergunto, o resultado das suas derrotas tem sido vida ou tem sido morte? O que tem sido gerado quando a derrota tem chegado na minha e na sua vida? A maneira como você encara vai determinar o resultado dela. A maneira como nós encaramos vai determinar o resultado que nós vamos ter. Eu aprendo aqui com Caim também que a derrota, ou ela pode me aproximar de Deus, ou ela pode me afastar de Deus. Deus falou para Caim, Caim, não está certo isso que você fez, mas se você mudar, se você mudar o que precisa ser mudado, você vai ser aceito, eu vou te aceitar. Ou seja, ele poderia se aproximar de Deus, mas o que Caim fez? Ele preferiu se afastar de Deus. Olha, querido, tem gente que só vem para Jesus quando está na lama. Tem gente que só vem para Jesus quando não tem mais nada. Quando a doença já está em fase terminal. Quando não tem emprego, quando não tem dinheiro. Porque quando tem dinheiro não vem. E muitos de nós fomos assim. Não é falando mal não, porque a gente foi assim também, alguns de nós. Só que se essa derrota nos levou para próximo de Deus, na verdade essa derrota foi uma bênção. Porque se a gente estivesse em vitória longe de Deus, apesar de ter tudo, nós não teríamos nada. Então se a derrota te aproxima de Deus, essa derrota é uma grande bênção na minha e na sua vida. Às vezes nossa vida cristã está uma vida pacata, monótona. Uma vida que está... Aí vem uma doença, o que acontece? Hora de madrugada, hora de dia, hora de noite, jejua e faz campanha, e sobe monte e desce monte, por causa de uma doença. Mas quando estava com saúde, nem lembrava de orar mais. Aí veio o desemprego. Deus, eu vou ler a Bíblia inteirinha, em um mês eu vou arrumar emprego, não sei o que lá. E quando estava com emprego? Cansado demais para ler a Bíblia, não dá para ler a Bíblia não. Aí veio o desemprego, me faz me aproximar da palavra, o desemprego foi bom ou foi ruim? Veio a doença e me fez orar novamente, a doença foi boa ou foi ruim? Então se a derrota me aproximar de Deus, irmão, ela pode ser, na verdade, uma grande bênção. Tira o olho da derrota em si e coloca o olho no efeito que ela está fazendo na sua vida. Talvez a derrota está te deixando mais humilde com Deus, sabe?
mais dependente dele. Talvez a derrota mudou até as músicas que você escutava. Porque às vezes o desespero é tanto que a gente só... Misericórdia, a gente acorda escutando louvor, levanta escutando louvor, vai dormir escutando louvor. Não é porque gosta, não, é porque tá tão desesperado que só quer escutar louvor. Porque quando estava bom, nem ligava pro louvor. Veja bem, irmão, algumas derrotas das nossas vidas nos aproximam de Deus. Se nos aproximar é bênção. Agora, alguns de nós podemos lidar com as derrotas como Caim fez. Caim passou pela derrota e falou: eu vou matar meu irmão. Ficou revoltado, irado. Como se o irmão tivesse culpa, como se Deus tivesse culpa. E alguns de nós passamos por umas derrotas na vida dessa forma. A gente se revolta com Deus. Por que Deus permitiu? Como que Deus me deixa passar por essa situação? Como que Deus faz isso comigo? Ao invés de me aproximar, a gente se afasta. Querido, não deixe a situação que você estiver passando, seja qual for, não deixe ela te afastar de Deus. Não deixa. Deus não tem culpa, irmão. Deus não tem culpa. Uma vez, uma menina perguntou para um pastor: pastor, se Deus existe, por que tem fome no mundo? Se Ele existe, Ele é o culpado pela fome. O pastor falou para ela: olha, Deus existe. E sabe por que tem fome no mundo? Porque nessa manhã você levantou, foi até a padaria, comprou 2 pães e comeu os 2 ao invés de dar um para outra pessoa. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Tem fome no mundo porque você joga comida fora, enquanto tem gente que está querendo comer. Então, a culpa não é de Deus. A culpa pelas nossas derrotas não é de Deus, irmãos. Só que no momento da derrota, ou a gente vai olhar Ele como um porto seguro e se aproximar dEle, ou a gente vai olhar Ele como um culpado, como um carrasco e vai se afastar dEle. Isso quem decide somos nós. O que nós vamos fazer com as derrotas que nós sofremos? Quando a enfermidade vem, ou a gente vai olhar e falar: Deus, porque o Senhor, eu te servi a vida inteira e agora eu estou enfermo, eu não aceito um negócio desse, e a gente se revolta e sai da igreja. Ou quando a enfermidade vier, a gente vai falar: Senhor, o Senhor esteve comigo todos esses anos me dando saúde, e agora na doença eu creio que o Senhor vai estar comigo também. A maneira como a gente vai passar determina, irmãos, se vai gerar vida ou morte na nossa vida. Faça dessa derrota algo que vai te aproximar de Deus. Faça dessa dificuldade algo que vai te levar para mais perto dEle. Aproveita essa dificuldade para mudar alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada. Eu preciso aproveitar os momentos ruins da minha vida para aprender algumas coisas e mudar o que eu preciso mudar. Caim poderia ter aproveitado. Olha, Deus não recebeu o meu sacrifício, mas Ele falou que se eu proceder direito, Ele vai me receber. Então ele poderia ter aproveitado, mudar o que precisava ser mudado e oferecer uma oferta de novo, mas ele não aproveitou. Ele poderia ter aproveitado para se aproximar de Deus. Olha, ele não aceitou, mas ele disse que ele vai aceitar se eu proceder bem. Então eu vou proceder bem e ele vai me aceitar, eu vou me chegar perto dele. Mas ele também não quis se aproximar de Deus. Ele não quis aproveitar o momento de dificuldade para chegar mais perto de Deus. Nos momentos de derrota também, irmãos, nós podemos, quando a gente passa por uma derrota, a gente pode conhecer até onde vai as nossas forças e crescer com isso. Ou então, a gente pode se entregar para a derrota e afundar de vez. O Senhor falou para Caim: Caim, o pecado está à sua porta.
Cabe a você dominá-lo. Ou seja, você tem força para dominá-lo. Depende de você. Caim, eu não aceitei essa. Mas olha, é uma oportunidade de você saber a força que você tem, Caim. Domina o pecado. Quando as derrotas vêm na nossa vida, a gente tem a oportunidade de conhecer até onde vão as nossas forças. Até onde vai a nossa fé. Até onde a gente é forte, o quanto a gente achava que era forte. E a gente pode crescer com isso. Ou senão a gente faz igual Caim. Se entrega. Não luta. E faz o que dá na telha. Se mata, mata o irmão e vive uma vida sem sentido. Eu conheço muitas pessoas que depois que passaram por uma situação de derrota, uma situação de dificuldade, falaram assim: pastor, eu não imaginava que eu aguentava passar um negócio desse. A gente foi levar ceia semana passada. Nossa irmã Edinalva estava conversando com a Érica, a filha dela, justamente sobre isso. E ela falou: pastor, eu nunca imaginei que eu conseguiria passar por a dificuldade que a gente está passando. E mais, agora eu estou bem, eu estou em paz com Deus. Na dificuldade ela conheceu a força que ela tem em Deus. Agora, quantas pessoas na dificuldade, ao invés de conhecer a força que Deus pode dar, se entregam sem luta? Desiste sem lutar. Decide simplesmente abrir mão. Já que eu estou assim mesmo, já que a minha vida está desse jeito mesmo, então eu não quero mais saber de nada, eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Ao invés de provar a força que Deus pode dar, se entrega sem lutar. Querido, você está passando por um momento de dificuldade. Deixa Deus te mostrar o quanto Ele pode te fazer forte. Não desiste, não se entrega. Se a dificuldade chegou até você, é porque Deus sabe que você pode passar por ela. Deus sabe. Se Ele não traz uma aprovação maior do que a gente possa suportar, se isso chegou na sua vida, é porque Ele sabe que você pode suportar. Não se entrega sem luta. Caim simplesmente se entregou. Simplesmente se entregou. Quando a gente não se entrega, quando a gente, apesar da dificuldade, permanece firme no Senhor, as dificuldades da nossa vida de hoje viram os nossos testemunhos de amanhã. Quando a gente permanece no Senhor sem se entregar, apesar da dor, apesar da dificuldade, aquilo que hoje é motivo de choro, amanhã é motivo de alegria. É motivo de testemunho. Há um pastor no Rio de Janeiro, o pastor Isaías Marcelo. A história dele é muito linda. Ele é fruto de um estupro. A mãe dele foi estuprada. E ele foi fruto daquilo, rejeitado desde sempre por causa daquilo. Mas ainda assim ele decidiu lutar. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu não se entregar para a situação da vida dele. Um menino, fruto de estupro, rejeitado. Ele decidiu lutar, decidiu fazer diferente. Hoje ele é um pastor de uma igreja de mais de 3.000 membros. Porque ele não se entregou para a dificuldade da vida dele. Não se entregue no momento da dor, irmão. A palavra do Senhor diz: se te mostrares fracos no dia da angústia, tua força será pequena. Não se entrega apesar da dor. Apesar da dor, continue, resista. Pastor, mas eu não aguento mais. Eu não sei você, mas eu já passei por uma luta tão terrível, tão terrível, tão terrível, que eu orava para o Senhor: Senhor, eu não aguento, se for para continuar assim, me leva. E não foi uma, 2 vezes, 1 ou 2 meses, não, irmão. Mas apesar da dor que era enorme,
apesar da dor, Deus deu graça. E eu estou firme na presença dele. Querido, não se entrega no momento da dor. Não se entrega no momento da derrota. Estava vendo uma biografia essa semana, muito interessante, a biografia do Stallone. Conhece o Stallone, Rocky Balboa? Conhece ele? Conhece a biografia do Stallone? É um cara que teve um problema no parto dele, o lado esquerdo tem meio que uma paralisia. Sabe, aquele jeito dele não é marra não, é paralisia mesmo. Ele foi despejado de casa, morou na rua. A situação ficou tão difícil que na rua ele tinha ele e o cachorro. Para não morrer de fome, ele vendeu o cachorro dele para um estranho. Ele vendeu o cachorro e saiu chorando, porque não queria vender o cachorro, mas não tinha outra opção. Ele assistiu uma luta do Muhammad Ali na TV, assim, na rua, e ele teve uma ideia de fazer o roteiro de um filme, na rua. Passando essa dificuldade toda. Escreveu o roteiro do filme Rocky. Alguém comprou a ideia e agora ele é um cara milionário. Mas no momento da dor ele não se entregou. Silas Malafaia, dono de um dos maiores impérios de editora evangélica do Brasil, abriu falência mais de 4 vezes. Faliu. Ia trabalhar de ônibus e mais ônibus e mais ônibus, disponibilizou a linha da casa dele para começar a editora. Hoje é dono da Central Gospel. E quantos exemplos de pessoas que no momento da dor não se entregaram, mas deram a volta por cima. O que fazia a pessoa chorar hoje é o testemunho dela. Mas isso não é a realidade de pessoas lá distantes. Isso pode ser a minha história, isso pode ser a sua história. Você pode estar chorando hoje, a derrota pode ter batido na sua porta hoje, mas se apesar da derrota você não se entregar, você se manter firme na presença de Deus, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar aquilo que era choro em alegria. O que diz o Salmo 100 e alguma coisa? Os irmãos me ajudem aí. Aquele que semeia com choro, como é que é? Você sabe de cor o salmo? O número? O número eu não lembro, rapaz. Mas é um salmo, está na Bíblia aí, isso é verdade. Aquele que semeia chorando, voltará com júbilo com os seus molhos, com os seus feixes. Mas olha só, aquele que semeia como? Chorando, com lágrimas. Com lágrimas, ou seja, não é fácil, irmão. Não é fácil. 126? Vamos lá no Salmo 126? Salmo 126. Senhor, isso, 126, verso 5. Salmo 126, verso 5. Olha o que diz esse salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Irmão, esse salmo é muito poético, é muito lindo, mas a realidade desse salmo é dura. O salmista está falando assim, ó: tem que semear uma terra aqui, e você está com semente, mas está chorando, está doendo, e você está semeando. Aquele que sai chorando, mas semeando. Apesar da dor, não para de semear. Apesar da tristeza, não para de semear. Apesar da dificuldade, não para de plantar. Aquele que sai chorando, mas sai e planta. Ou seja, o salmista está falando de alguém que está vivendo uma dor muito grande, mas não desiste da vida por causa da dor. Aquele que sai chorando vai voltar colhendo seus feixes com alegria. Com alegria. Mas não abra mão
Não desista como Caim desistiu. Caim, quando se deparou com a derrota, simplesmente, ao invés de dominar o pecado que Deus tinha falado, simplesmente ele armou uma emboscada e matou o irmão dele. Não faça isso, irmão. No momento da dor, no momento da derrota, mesmo que chorando, mesmo que com dor, saia semeando. Saia semeando, não pare. Porque a colheita ela vai acontecer. E aquilo que você fez chorando é a mesma coisa que vai produzir grande alegria na minha e na sua vida. Olha só, o salmista ele sai com uma semente, chorando, amém ou não? Semente, está plantando e está chorando. Depois, ele vem colhendo os feixes, mas o feixe do quê? O feixe é fruto daquilo que ele plantou, amém ou não? Aquela semente que ele plantou chorando, ele vem colhendo o fruto daquilo sorrindo. Mas no momento da dor ele não parou de plantar. No momento do choro, ele não desistiu. Queridos, eu concluo aqui, dizendo para mim e para você, para a gente refletir. Está passando por um momento de muita dificuldade, de derrota na sua vida? Tenta encarar de forma diferente. Olha para essa derrota e vê o que você pode aprender. O que a gente pode aprender com ela. Se nós conseguirmos aprender alguma coisa, a gente melhorar um pouquinho com ela, ela serviu de alguma coisa para as nossas vidas. Olha para essa derrota e vê se ela se aproximou você um pouquinho mais de Deus. Se ela te aproximou um pouquinho mais de Deus, ela serviu para alguma coisa. Olha para essa derrota e ao invés de você parar, jogar a toalha, largar a mão de tudo, olha para essa derrota como uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. E lembra desse salmo. Quem planta, mesmo que chorando, vai voltar alegre com os seus feixes. Diante da derrota, não desista. Não pare. Faça diferente. O Senhor falou para Caim: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ou seja, essa derrota, Caim, não é o fim, meu. Não é o fim, não acabou. Esse momento não é o fim na minha e na sua vida, não acabou. Está vivo, está vivendo, está respirando? Então ainda há jeito. Há jeito. Não desista. Não abra mão, mesmo diante da dor. Em nome de Jesus.